tertúlia. Tem jeito, né? Definição, ou melhor, tema, é o impulso desumano. A especialidade é a parapatologia. A definição, o impulso desumano é o ato instintual de impedir ou dinamizar determinada atividade gerada pela vontade, a intenção e a autopersonalização da consciência, manifestando sentimento animalizado, irracional, ainda primitivo e proto-reptiliano. A autopensanidade sórdida, os impulsos estratificados, a impulsividade irracional, os impulsos subcerebrais primitivos, o impulso para a delinquência, os ímpetos irracionais, o impulso descontrolado, a ausência de impulsos nobres, a incapacidade empática, a insensibilidade às dores alheias, o desrespeito à humanidade, a insanidade do conluio com os mega assediadores extrafísicos. Nós temos então aí na taxologia, dentro da argumentologia, 5 fatos evidentes dos impulsos desumanos em alto grau. Auschwitz, o Holocausto dos judeus. Bomba atômica, o Holocausto japonês. Gestante bomba, o Holocausto dos fanáticos. Hackerismo, os prejuízos para milhões de pessoas. Craquerismo, o Holocausto dos jovens das novas gerações. Remissiologia, tem 15 itens, nós destacamos. Assédio bioquímico, que nós discutimos recentemente aqui, autorregressismo, bestialidade, encolhimento consciencial e inspiração baratrosférica. Frase enfática. O impulso desumano é estado íntimo exigindo sempre o estudo, a pesquisa e a avaliação por parte de toda a consciência humana lúcida, aspirando a alcançar melhores níveis evolutivos. Você ainda identifica alguma categoria de impulso desumano em si próprio? De qual natureza? Para nós estudarmos bem o processo de impulso, às vezes é bom a gente lembrar aquela comparação que se faz. Por exemplo, o impulso nervoso de um nervo para outro, por exemplo, o impulso que você tem de mexer nesse braço. Ó. Eu penso aqui, tem um impulso que mexe o nervo e faz aquilo funcionar. Isso aqui é um impulso nervoso. Isso corre dentro de todo o sistema neurológico da gente. É um impulso nervoso. Quando a gente exterioriza energia, essa energia começa a sair da cabeça, que é o impulso nervoso do sistema nervoso central. Então a sua vontade se materializa através da sua energia consciencial que está saindo de você. É energia imanente, mas que sai de você, é detonado por você, é gerado por você. Então veja, o impulso desumano é esse impulso do sistema nervoso com a energia também negativa. Aí a gente entende tudo o que a gente quer dizer. Então, impulso e estado vibracional é mais ou menos a mesma coisa. Impulso e materialização da vontade é mais ou menos a mesma coisa. Impulso e concretização da sua intenção é mais ou menos a mesma coisa. Então vamos entender bem o que quer dizer essa palavra impulso. Agora, o impulso, por exemplo, do estado vibracional é o impulso consciencial que materializa a vontade da pessoa através da EC, quer dizer, da energia consciencial. Com isso, então, nós temos uma abrangência maior para ter uma visão de conjunto mais ampla também das coisas. Agora, o maior fenômeno que tem é o do impulso exteriorizado da pessoa.
que é justamente o estado vibracional clássico. Mas, por exemplo, eu faço isso. Há um processo do pensene. O N do pensene é o impulso. Pensa bem. Então, impulsos tem todas. Agora, a pergunta. Fiz exames hormonais e fiquei preocupada com o resultado. O estradiol deu menos de 7,5% e a testosterona menor que 12%. Tenho 37 anos e muita dificuldade de lidar com minha sexualidade. Você acha que essa minha dificuldade pode estar potencializando a baixa de hormônios e me levando a uma condição de menopausa avançada? É menopausa antecipada, precoce. É isso aí. Eu não sei se eu já tinha falado isso para você aqui antes, parece que eu falei. É a mesma pessoa. Ela não está dando... Eu não estou com a ficha dela aqui. Isso aqui precisa trazer a ficha para certos casos, para a gente atualizar, né? Que às vezes junta com aquilo que eu já falei antes. Essa aí eu não sei. Se foi eu que falei para fazer exame, como é que foi? Esclareça a ideia referente à absorção de energias de ambientes e ou de pessoas e o processo de assédio. Muitas vezes me ocorre chegar em determinados ambientes e ou encontrar determinadas pessoas e passar a sentir sono, bocejos, labilidade, inclusive dor na nuca, no peito, passando a ter um mal-estar físico geral. Esse processo vem se repetindo apesar de trabalhar as energias e exteriorizar. Primeira coisa, se é assédio puro, bem claro, óbvio, indeed, não é? Sem dúvida. Agora, você tem que ter mais confiança no que você penseniza. Tira os impulsos desumanos da sua cabeça. Pensa corretamente. Não deixe os exopensenes entrar na sua cabeça. Pensa nisso. Agora, ó, uma das coisas mais sérias, você está tendo até dor na nuca. Isso é típico do processo de assédio que pode levar a uma semipossessão. Essas coisas devem ser antigas com você. Agora que você está começando a identificar, mas você vai conseguir superar. Quando chega assim é porque já tem amparador já ajudando a pessoa. Senão não chegaria aqui. Não teria chance de entrar em contato com a gente. Dos 5 fatos colocados na taxologia, que são aqueles que eu li, vivenciamos atualmente 3 deles. Quais providências podem ser tomadas hoje para erradicar as gestantes bombas, quando temos infiltrações do terrorismo e nos mais diversos países árabes? Olha, a primeira coisa é preciso te falar que isso é uma loucura, que o processo religioso aí está errado. Agora, é um problema falar com eles, porque eles não admitem nenhuma crítica de fora. Se fala qualquer coisa, é um problema. Agora, aqui, nós damos opinião abençoando todo mundo. Você sabe que eu tenho um monte de amigos, todos eles são árabes e muçulmanos. Agora, tem muitos deles que não admitem a gestante bomba. Para erradicarmos o hackerismo, com autores espalhados em todos os países, é preciso fazer educação e, inclusive, através da internet. E o craquerismo, que está matando nossa juventude, é a promessa de campanha dos políticos da hora? Sim, o crack é uma das piores coisas que já surgiram na humanidade de todos os tempos. Participei do curso de imersão Progesterática em Salvador, e na hora da primeira energização não senti a recepção de energias, mas senti no topo da cabeça, como se fosse uma flor abrindo-se e exteriorizando energia para esse ponto. Senti um bem-estar. O que significa isso? Isso significa que você está sentindo alguma coisinha do corona chakra. Vai estudar energia, dá um jeito de você dominar estado vibracional. Isso aí é um amparador que está chamando a atenção. Quando a pessoa sente alguma coisa de corona chakra, que é o mais difícil da pessoa sentir, é porque tem amparador atrás assistindo a pessoa. Poderia nos explicar melhor? Vocês viram, essa aqui, ó, está sendo assistida, o outro está sendo assediado. Assim é a vida. Poderia nos explicar melhor as técnicas reeducativas de desasselvajamento consciencial mais necessárias do que nunca no presente momento evolutivo da Terra, com a ressoma maciça de conselhos? Olha, eu estou usando o que eu posso com as técnicas da conscienciologia. Venha para a caixa você também, venha fazer as coisas que nós estamos fazendo. Vamos dar um jeito.
que dê seu livro. Escreva um livro sobre isso. Vamos acabar com a barbarização da civilização atual. Há muita serviço de barbarismo. Nós precisamos fazer a desbarbarização. Eu já fiz até verbete sobre isso. Como sobrepujar o antagonismo protocérebro reptiliano multimilenar do neocórtex recentíssimo, presente em cada um de nós? Podemos incluir na antagonismologia? Pode, você pode colocar à vontade, viu? Antagonismo protocérebro reptiliano multimilenar, neocórtex recentíssimo. No antagonismo tem que pôr uma barra e não um hífen ou um travessão, é uma barra. Em que situações ocorre a Morex em grupo? Isso já ocorreu dentro do grupo de voluntariado do CAEX? Yes, por que não? Toda vez que tem um grupo que costuma passar dentro de determinado ponto de ascensão maior, de encaminhamento, de desenvolvimento, de um patamar mais nítido, isso é ampliação do processo da Morex. É um avanço que as consciências ajudam, né? Qual a melhor maneira de fortalecer o cardio-chakra? É estudar o mental soma, o paracorpo do discernimento. Olha bem o que é racionalidade. Se você se tornar racional, você vai começar a ter pensenes racionais. Isso vai diminuir a capacidade do cardio-chakra de bicho dominar você. E você é um macho, hein? Lembra disso. Começa a falar sobre racionalidade, isso é importante, porque o seu laringo-chakra vai superar o processo do cardio-chakra. No homem, isso é mais fácil. Trinomiologia página 40. Eu gostaria de entender melhor o trinômio. Bestialidade, agressão, humilhação. E como a consciência lúcida deve agir diante da humilhação em geral. Primeira coisa, o processo de ser humilhado, às vezes, vale a pena. A gente passar pela experiência, mostrar que a gente está por baixo, pensando melhor do que o cara. E outra coisa, você mostrar para ele que ele está humilhando você, isso é o máximo. Escuta, você está me humilhando? É isso que você quer? Você se sente bem com isso? Você quer me dar um tapa na cara? O que é que se passa com você? Isso é muito bom. A gente tem que ter essa visão mais ampla do problema da humilhação em geral. Agora, a bestialidade é o processo da pessoa primitiva. Ela então usa os músculos, que é o processo da agressão, e ela caminha para a humilhação. Isso tem muito por aí na marginalidade e no processo marginal, o problema da ilicitude, o problema dentro da área da criminologia. Existe algum outro meio eficiente de se combater a tanatofobia que não seja por meio da projetabilidade lúcida? Tem. É só a pessoa começar a racionalizar e raciocinar sobre a vida humana. Estuda fisiologia, você vai ver que a tanatofobia desaparece. Fisiologia humana. Estuda como é que seu corpo funciona, que você vai entender que ninguém morre, a gente desativa o corpo. Pode comentar mais sobre a técnica do perdão? Sim. O perdão é o seguinte, a gente tem que perdoar urbi et orbi, quer dizer tudo e todos, o tempo todo, para sempre. Mas não é só perdoar, tem que acompanhar as pessoas, tem que fazer um acompanhamento, tem que ajudar depois. Enfim, fazer um serviço perfeito, integrado, grande, completo, e não ficar pela metade. Outra coisa, é preciso examinar em primeiro lugar se você precisa mesmo de perdoar. Que às vezes não é você que precisa de perdoar, é o outro que precisa de perdoar, você. Então, a primeira coisa do perdão é examinar se eu estou certo me posicionando de receber perdão ou de doar perdão. Enfatologia, página 39, primeira linha. O que são os impulsos estratificados? São aqueles da priorismose, da pessoa que tem ideia fixa, que tem monoideísmo.
É muito comum, por exemplo, nos doentes mentais, o demente, o psicopata, o esquizofrênico, todos eles têm esse impulso estratificado. Agora, a maioria de nós todos temos um ou outro impulso estratificado. Tem certas pessoas que você pergunta a coisa, você já sabe a palavra que ela vai responder. Aquilo já é um impulso estratificado por causa da priorismose. Mas tem pessoa que reage de uma maneira. Tem uns que vão falar e que mexem com os braços, mais do que os outros, né? E assim nós temos aí, ó, é a vida, é a vida. É. Agora, então, a gente tem que examinar impulso estratificado. Estratificado é aquele que está bem caracterizado, bem enraizado, bem posto, bem mantido, que tem uma boa manutenção. Isso é estratificação. O que o senhor quis dizer com a palavra hackerismo em taxologia, início da terceira página? Seria o ato de invadir e roubar informações em meios eletrônicos? É, e mais alguma coisa. O hackerismo hoje é um universo. Em caso positivo, é necessário discernir entre o termo hacker e cracker. Hacker é aquela consim que estuda, entre outras áreas, a segurança dos sistemas computacionais e tenta invadir sistemas apenas para aprender, descobrir e provar vulnerabilidade, de tal modo que possa ser corrigido. Me conta, parece que você está querendo defender o hackerismo, né? Olha, me perdoa, mas a vovozinha, tá certo? Se você está defendendo o hackerismo, é a vovozinha. Não dá, eu não vou perder tempo com isso. O cracker, você deve ser hacker, está na cara. O cracker é a consim que utiliza os conhecimentos para tirar proveito de terceiro. Para tal, ele rouba informações e os utiliza ou vende para outras consciências. Não, o cracker que eu estou falando aqui é o cara que vende o crack. É outra coisa, é o problema da pedra com a cocaína. Isso aqui é o X. A mídia utiliza o termo hacker, enquanto deveria utilizar cracker. Sei, mas o problema é que não adianta. Segundo tais definições, posso afirmar que um hacker é cosmoético, eu já falei, é a vovozinha. Não vou perder tempo com isso, não dá. Gente, não adianta querer dulcificar o conceito. Que é isso? A palavra hacker hoje é tudo negativo. Não adianta querer dizer que um dia foi bom. Está prostituído. Não vale a pena. Que é isso? Não vou perder tempo com isso. Agora, ó, o chefe, dá um jeito e vê o que você está defendendo, hein? Parece que você já invadiu algum computador por aí, hein? Isso aqui é a hora da reflexão. O Zezé Aparecida, a hora da reflexão. Parece que... Sei não. Olha quem está aí. Olha ele aí. Não é isso? Abre o olho, hein? Cuidado, hein? Agora, gente, quando tem episódios diários de ansiedade e angústia, sinto como se tivesse algo pesado no coração, a ponto de parecer que é um buraco no local. Essa percepção somática teria relação com o cardio-chakra? Ainda pergunta, né? Eu não sei o que falar aqui no caso. Está querendo tirar, estão tudo querendo fazer negocinho. Esse negocinho do hacker é horrível, esse aí nunca tinha acontecido. Agora, aqui, ó, ela está sentindo um buraco no coração e está perguntando se é o cardio-chakra. Não, é o dedão do pé. É o hallux, quer dizer, o dedão do pé. É provável que esse chakra esteja bloqueado ou fraco, e por isso sinto como se ele fosse um buraco negro, sugando todo tipo de energia ao redor. E outra coisa, vê se você leva a mão assim, ó, que esse é o clássico da pessoa que é vampiro. Você banca o vampiro, quer dizer, você é o vampiro que está sendo vampirizado pelo assediador. Está na cara. Tenho feito EVs, o que tem auxiliado. Não é só auxiliar, você vai liquidar com isso. Começa com EV que você vai eliminar esse processo. Mas ocorre que quando esse tipo de sensação se instala no dia, me deixa muito mal. Passo horas totalmente desconcentrada e fraca. Uma certa vez, no ECP1, uma professora me indicou que na hora do banho eu deixasse a água diretamente do cardio-chakra para desbloquear aos poucos. Então, também gostaria de saber se existe
Outra técnica que eu posso utilizar para o cardio-chakra, pois tenho quase certeza de que o problema está sendo apenas nesse chakra. A primeira coisa é o estado vibracional. Pensa no estado vibracional e doa toda a energia do seu cardio-chakra para o cosmos. Pensa bem, coloca a terra na sua mão e abençoa a terra com doce de leite e manga madura. Aí é capaz de melhorar. Agora, gente, nós temos aqui duas questões de ontem de uma pessoa. O nome dessa pessoa, eu vou falar, ele chama Glauber Ribeiro. Então, o primeiro do Glauber é o seguinte: prezada equipe do Tertuliário, gostaria de expressar minha crítica construtiva em relação à restrição do tamanho das perguntas dos teletertulianos. Ele está achando que ele não pode restringir, que não pode estabelecer uma listagem, sabe, para o teletertuliano. Não acho ser correta tal medida, pelo fato de que muitas vezes os tertulianos presenciais ocupam muito mais tempo com suas perguntas, às vezes até com pouco valor a agregar ao debate, respeitando, é claro, a limitação de cada um. Primeiro, você não tem nada que reclamar dos tertulianos presentes, porque eles vieram aqui. Você está à distância. Primeira coisa, desconta a sua reclamação por aí. Eu não sei o percentual que a gente tem que dar, mas tem que dar um percentual, no mínimo 30% ou 40%. Tá certo? Por quê? Se você quer discutir o negócio melhor, vem aqui. Vamos, olho no olho, cara a cara, vamos encarar o processo. Agora, você vai falar que não tem chance, que tem isso, tem aquilo. Nós vamos continuar, eu ainda vou voltar a esse assunto. De fato, que algumas perguntas dos tertulianos presenciais somam o tempo de 5 ou 6 perguntas dos teletertulianos. Por quê? Porque o teletertuliano está obedecendo a uma limitação, porque senão eu vou ler uma catilinária e um discurso e um catatal a cada pergunta que a pessoa faz, como acontece na minha TENEPS. Escuta, eu recebo um pedido de TENEPS a uma pessoa com 22 páginas escritas. O que vocês acham? Agora vocês me perguntam, você lê tudo isso? Eu leio. Então vocês vejam, esse aqui é o meu maior teste de paciência, não é com vocês. Há ainda muitas perguntas que precisam de certa fundamentação, tanto dos tertulianos quanto dos teletertulianos, de tal modo que tal limitação é, no mínimo, boboca. Então, a turma lá está sabendo disso, né? Vamos ver o que a gente faz com esse nosso amigo aí, vamos ver se dá para ele 50 páginas de cada vez, né? O que é necessário é analisar o conteúdo de cada pergunta e ver o valor que ela agrega ao debate, podendo ser resumida, se for o caso, sem comprometer a fundamentação que leva, às vezes, quando subtraída, a equívoco nas respostas. Mas o problema é o seguinte, que toda vez que manda muito, você tem que ler tudo. Agora, se você vai subtrair alguma coisa, você vai ter que ler 2 vezes. Fica pior a emenda do que o soneto. Fundamentação muito usada, inclusive exaustivamente, pelos tertulianos presenciais. Sendo que os teletertulianos não dispõem da facilidade de fazer uma réplica à resposta. Caso essa não satisfaça a pergunta, não, tem. De vez em quando eu mesmo falo, manda aí a resposta do seu caso. Eu mesmo falo, não é bem assim não. Você está por fora disso aí. Por isso a necessidade de cercar-se do maior número de argumentos, evitando desvio das respostas. Sim, mas isso todo mundo tem que ser assim. Eu também procuro dar os meus argumentos em cima do lance e tudo conciso quando eu posso, mas às vezes não dá. Por favor, gostaria que vocês considerassem meus argumentos e refletissem sobre o assunto, certamente que vão chegar a medidas mais ajustadas da situação. Olha, eu te agradeço muito, muito bacana a sua ponderação e tudo isso. Mas nós vamos voltar a falar no assunto. Agora, outro e-mail da mesma pessoa, que é o nosso amigo, chama Glauber Ribeiro. Bom dia, professor. Em tertúlia passada, o senhor disse a respeito de se observar os irmãos para analisar as diferenças, o que pode significar a existência de macrosoma. Então, comecei a analisar meus irmãos. Sou caçula, tenho um irmão que é mais velho e uma irmã. Todos com diferença de 4 anos de idade entre si. Meus irmãos são todos maiores que meus pais.
mas eu sou maior dos irmãos. Quer dizer, o maior que deve estar falando aqui é a estatura da pessoa. Minha família tem histórico de não enxergar muito bem, inclusive meus irmãos. Mas eu acerto todas as letrinhas da tabela do exame oftalmológico, inclusive aquelas mais pequenininhas. Consigo sentir cheiros que a maioria das pessoas não sente. Por exemplo, cheiro de grama amassada, cheiro de carne crua, cheiro de barata. E eu sinto de uma grande distância. Tenho a memória dos cheiros muito grande. Quando sinto um cheiro, não esqueço mais de onde vem. Por exemplo, lembro do perfume de minha avó e consigo identificar ele em qualquer lugar. Lembro até do cheiro do guarda-roupas dela. Ela faleceu quando eu tinha 7 anos. Consigo lembrar dos fatos desde quando tinha 5 anos de idade. Meus irmãos dificilmente lembram dos seus 10 anos. Tenho audição muito boa, escuto coisas muito longe. Meus irmãos não escutam tão bem assim, nem a maioria das pessoas. Até hoje só conheço meu cunhado e o pai dele, que escutam tão bem. Meus irmãos não quiseram fazer faculdade. Eu tenho 3 cursos técnicos e 2 faculdades. Não sei se é bom ou ruim, mas meu coração bate em uma velocidade bem abaixo da média. E eu tenho uma válvula a mais no coração. Procurei a opinião de 2 cardiologistas e disseram que o coração é normal e que a válvula a mais não atrapalha, mas não sabe o porquê dela entrar em atividade às vezes. Isso tudo poderia significar a presença de macrosoma? Olha, a primeira coisa, o seu caso é um caso clássico para a gente estudar o macrosoma. Agora, o ideal é o seguinte, eu não sei quais são as suas possibilidades, mas era o caso da gente, se você não tiver chance de vir, a gente pagar para você e pagar até para sua irmã e seu irmão, para eles dar um pulo aqui e servir de cobaia para a gente, para nós examinar o macrosoma. Que aqui nós vamos examinar você no micrótomo, na lupa, tá certo? E, vamos dizer, na dissecção total da sua pessoa. Com isso nós vamos falar. Pelo que eu vejo, tem chance de você ter macrosoma assim. Agora, seria bom você vir, que nós vamos começar a examinar as coisas. Mas, por exemplo, eu preciso de examinar o seu turgor, o turgor da sua irmã. Seria bom. Uma outra coisa, examinar, por exemplo, o seu bíceps e o bíceps do seu irmão. Estou só dando as dicas, como é que seria. Estuda aí, nós vamos tirar conclusões fora de série do assunto. E nós vamos chegar a uma série de evidências que indicam o processo de macrosoma. Agora, ó, você é um cara bom de debate, você escreve bem. O que eu chego aqui, está faltando muito acento, alguma coisa assim nesse sentido de aqui mas você escreve muito bem aqui na situação. Agora, o que se passa? É bom que você venha para cá, que você vai ajudar a gente. Você, como eu vejo também, ele não tem vergonha de se expor. Ele está falando as coisas todas, então isso é bom. Agora, tem mais coisa para a gente perguntar sobre macrosoma que pode ajudar você. Se ele aparecer aí e vocês forem fazer o exame dele, eu vou dar umas indicações para vocês fazerem e virar o nosso amigo do avesso. Vale a pena. Vê uma época que você pode vir aqui. Agora, se você trouxer sua irmã e seu irmão, vai juntar a fome com a vontade de comer. Vai melhorar tudo em matéria de abordagem, que nós vamos poder ver o grupo. O ideal é quando a gente tem 5 irmãos, mas com 3 já dá para fazer o exame. Eu já fiz e já deu certo. Eu já fiz exame, inclusive, de 3 irmãs. E isso é impressionante, porque uma é totalmente diferente da outra. Agora, ó, tem uma pergunta cretina que eu sou obrigado a fazer antes de qualquer coisa. Você, de fato, é filho da mesma mãe e do mesmo pai? Você já perguntou para sua mãe e para o seu pai? Não. Esse negócio tem que ser mais íntimo. Não, mas o problema já criou problema de família. A hora que ele mostra que ele é diferente, ele já criou um problema. Mas o problema é o seguinte, seria bom ele perguntar para o papai e a mamãe, vem cá, eu sou filho de vocês mesmo? Aí eles vão falar, não, minha filha, é você mesmo, não tem jeito, não adianta querer arranjar outro. Agora o seu processo é de lua.
Às vezes vocês vão falar que é de lua. Não, é que você nasceu na lua crescente. Ou qualquer coisa nesse sentido. Existe isso. Agora, ó, pondera bem o que nós falamos e vê se você aparece por aqui. É importante isso aí. Se você tiver dificuldade, a gente manda passagem. Nós aqui estudamos as coisas. E às vezes a gente tem que colaborar com as cobaias. Porque tem cobaia de todo jeito, né? Agora, gente, falar em cobaia, está aqui. Vote para deputado federal. É o meu amigo Marcelino de Freitas. Ele é candidato a deputado federal, 4350. Ele é da Marina Silva, tá certo? A Marina. Agora, ele vai ser um representante nosso em Brasília, se ele for eleito. Ele é do pensar globalmente e agir localmente, vocês sabem como é que é. Ele já trabalhou muito conosco, ele já dirigiu aí a Secretaria da Cultura, lembra daquele processo nosso todo? A Fundação Cultural, a grandona. Aí, olha o rosto dele aí. Olha ele aqui, ó. Então vocês estão sabendo, é o 4350, tá certo? Deputado federal. Esse é bom, esse a gente conhece. O cara é bom. Se ele entrar, ele vai nos ajudar. Ele conhece tudo aqui, me conhece desde que a gente veio para cá. Eu estou falando que esse é bom. Ele mandou, eu estou servindo aqui de cabo eleitoral dentro da situação, porque ele vale a pena, ele não é bobo. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Vocês já passaram no caminho da lógica hoje? Já? Quem é que já passou no caminho da lógica? Vocês viram que tem mais bustos lá? Ainda faltam os nomes, mas já tem mais bustos. Eles já vão colocar os bustos, os nomes, tudo, e arrumar tudo. Aquilo tudo vai ser acertado. Agora vai ter nome para ficar mais sério, etc., para vocês verem. Agora já tem uma porção. Eu nem sei quantos são ao todo atualmente. Já deve ter mais de 30, né? Ao todo. Agora. Porque tinha uns 20. Deve ter mais de 30 agora, com todos aqueles que entraram. Agora, ó, eu conclamo vocês a passar pelo caminho da lógica, olhando na esquerda e à direita, para ver os bustos. Tem alguns que talvez possa ser conhecido de vocês, eu nunca sabem. Lá tem cara que eu conheci naqueles bustos, vamos lembrar disso. Você está entendendo? Tem o francês lá, entende? Ele está lá, e ele é bem a cara dele, não adianta falar. Não, é o outro, eu estou falando dessa vida. Não, esse aí tem um jurista, mas esse já existiu, estou falando dos novos. Dos novos tem um francês. Quem é? Que faleceu há pouco tempo. Lévi-Strauss. Ele está lá, firme. Esse aí eu conheci. Eu estava no avião junto com ele, a gente conversou e tal. Ele com a secretária, tal, o povo todo. Alto nível. Agora, gente, outra pergunta. Em exemplologia, impulso desumano atacadista, um incidente na explosão da bomba atômica exterminando larga população em minutos. Os japoneses ficaram com a fama de vítimas inocentes do terror da bomba atômica. Mas quem conhece a história sabe o quanto essa nação é bélica, endeusava o seu imperador, tido como divindade, apoiou os nazistas e mataram milhares de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eram os bobocas e conserva, essa palavra é outra pessoa que está usando, é a mesma palavra boboca, tá? Mas não é a mesma pessoa não, é outra. E conservam esse orgulho de raça superior e mais inteligente até hoje. Até que ponto essas duas bombas atuaram como uma espécie de acerto kármico, ou seja, a dívida kármica do país. Ou foi insanidade americana? Não, foi insanidade de ambas as partes. É assim que a gente analisa. Agora, que tem o processo, o grupo kármico tem. E eu mesmo já falei, os Estados Unidos, tudo indica que ainda vai receber bomba, porque quem tocou bomba vai receber bomba, isso aí é inevitável. Então, são os dois lados que estão bobocas na história. E os dois lados têm culpa no cartório. Foi uma matança de civis, crianças... Não, tudo, só de cara em alguns minutos foram 120 mil pessoas que morreram. Não é fácil. É tanto que o povo, quando vai falar, que teve um choque muito grande, ele fala assim, e aí eu tive uma Hiroshima no meu peito. Explodiu uma Hiroshima no meu peito.
que o negócio é um dos mais bravos da história humana. É o de Hiroshima, não é o de Nagasaki. Fizeram como teste também para ver o efeito também. É uma loucura. Poderia clarear para mim o que é numerologia, qual a sua implicação no processo evolutivo? Numerologia é a ciência da enumeração. Enumerar, vai ficar uma coisa bem fácil de você entender, é listar as coisas. Você listou, você está fazendo uma enumeração. Uma enumeração, por exemplo, ela pode ser numerada ou não. Ela pode ser alfabetizada, ela pode... Tem muito processo de fazer uma classificação qualquer de enumeração. Eu tenho uma listagem de mais de 300 tipos de enumeração. Então, o problema é a pessoa pensar o que ela vai fazer, que tipo que é. A enumeração que eu uso mais é para categorizar as classificações dentro da taxologia, e eu uso a alfabética. É a mais comum. A outra é a funcional, ou lógica, ou natural. Agora, isso é que é numerologia, é a ciência da enumeração. Não foi eu que criei isso, não. Isso já existia há muito tempo. A Grécia é o berço do nascimento da democracia, da filosofia ocidental, dos Jogos Olímpicos, da literatura ocidental e da historiografia, da ciência política, dos mais importantes princípios matemáticos, do teatro ocidental, incluindo o gênero drama, tragédia e comédia. Na sua opinião, por que países que eram berços culturais hoje não são nem a sombra do que eram antes? Ouvindo uma tertúlia, falou-se que quando uma coisa é muito boa, atrai o pessoal da baratosfera. Se referiu ao Rio de Janeiro. Foi isso que aconteceu na Grécia, uma intervenção da baratosfera? Em parte foi, mas o problema é o seguinte, é que as pessoas procuram aqueles que elas têm mais afinidade. E com o passar do tempo, essas afinidades vão para o lugar que seja melhor. A Grécia também, com o passar do tempo, virou uma espécie de pedra, né? É um deserto, né? O negócio é terrível. Você vê que tem uma ilha assim, parece um pedrão só. Quase não tem nada. Olha Mykonos, olha aqueles negócios todos que tem, o negócio é seríssimo. Então, isso tudo leva a pessoa a procurar outros ambientes, né? Para poder se manifestar, ter relação, etc. É a vida. Então, isso varia. Agora, outra coisa. Nenhum processo fica no apogeu muito tempo. Sempre tem o apogeu e depois a queda. Isso faz parte do serviço. A ascensão e queda do Império Romano. A ascensão dos Estados Unidos, e tem gente que já acha que já estão na queda. Estão começando a cair. Eles já foram no pináculo, agora nunca mais vão. Só de eleger o Barack Obama, já mostra que já está decaindo. Alguma coisa está acontecendo. Só de ter feito eleito o Bush antes do Barack, já mostra que Estados Unidos já não é mais aquilo. Já não é mais a terra do Franklin, não é mais, do Washington, os pais fundadores da democracia, não é mais. De modo, gente, que vão ver, nós estamos ainda dentro desse governo de eleição, de modo que, olha bem, o que nós vamos fazer com isso? Valdo, sim? Aqui no ar. Se me permite acrescentar um pouquinho a informação a respeito dos bustos que você mencionou. Esses bustos formam parte de um projeto da elaboração de 400 bustos para ser acrescentados justamente no caminho da lógica. Por enquanto, vocês aqui fora podem encontrar uma lista de 110, 111 exatamente, personalidades que nós temos em uma primeira instância a intenção de elaborar esses bustos. O que nós também estamos convidando a todo o pessoal da CCCI é justamente para patrocinar a construção desses bustos. Nós temos um artista que é quem está fazendo esses bustos nesta etapa, e então a ideia seria de que a pessoa que tivesse interesse de participar com o patrocínio desses bustos, o preço deles são R$500, 400 é para a construção do busto que vai ser dado ao artista, e
E a ideia da instalação da placa e a pequena resenha que nós vamos solicitar que cada pessoa faça do busto escolhido é para completar a informação dessa personalidade que a cada um de vocês pode escolher. Portanto, convidamos, se vocês tiverem interesse, de entrar em contato com a IEC no telefone 2102-1411. Repito, 45, que é o prefixo, 2102-1411. Obrigado. E conta, você sabe quantos bustos já tem lá agora, hoje? O que acontece é que eles trouxeram alguns, e mais ou menos estamos nessa ordem. Quer ver os que estão montados, você sabe quantos são, não? Eu vou pedir alguém para ir lá e contar para a gente, eu queria saber o total para poder falar. Sabe, vamos pedir alguém que vai lá e conta um por um. Você pode ir lá? Faz isso para mim, por favor. Vai ser bom, para a gente falar o que tem. Você queria dizer alguma coisa? Sim, Val. Outro dia você, numa tertúlia, comentou um conceito de megaproex. Estava se referindo a uma vida que foi mais marcante para aquela pessoa, que serve de uma referência dentre as vidas anteriores. Qual é o critério que você utiliza para identificar isso? É aquela que deu um impulso na evolução da pessoa. Às vezes aquela vida fez com que a pessoa até mudasse de patamar evolutivo. Então ela mudou a procedência extrafísica, ela mudou o círculo de relações, entende? Na intervenção, e por aí vai. Então aquilo fixa. Agora, a pessoa pode lembrar disso, porque às vezes, quando ela dessomou naquela vida, foi uma dessoma gloriosa. Ela se sentiu muito bem, a harmonia total, com muito equilíbrio. Isso aí a pessoa não esquece. A consciência não esquece o primeiro sutiã, entendeu? Ela vai lembrar disso aí. Não tem jeito. Então o caso é esse. Agora, quase sempre isso é muito marcante. A pessoa não tem dúvida sobre a excepcionalidade da condição daquela vida, do ponto de vista geral, do resultado, do saldo existencial. Então aqui fica muito óbvio. É isso aí que eu chamei a atenção. Agora, hoje, por exemplo, muitos de vocês talvez vão ter essa vida desse jeito, uma Max Proex, fora de série, diferente, nova, avançada. Oswaldo, essa ressonância de uma das vidas sobre a atual, essa nossa, nem sempre segue esse critério, né? Não é esse critério. A maioria tem ressonância de vida que ela estava devendo e que agora ela está recompondo os últimos débitos grupo kármicos. Entendi, é de recomposição mesmo. Isso é de recomposição. Mas agora, precisa da gente lembrar, né, o que se passa com isso. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, ela fez isso numa sexta vida atrasada por aí. Uhum. 2 ou 3 ela trabalhou naquilo, mas foi pouco. Agora ela veio para trabalhar para valer, para enfrentar o assunto, encarar a coisa. No atacado, né? No atacado mesmo. Aí aprofunda o assunto, é diferente. Tem? Valdo, hoje eu ouvi aí, tem um falando do hacker. Fazendo merda do hacker. Outro da bomba atômica. Você é tertuliano, hein? Eu estou falando de você. Da bomba atômica no Japão. Aí da população, eu vejo um monte de gente defendendo o Holocausto, que foi uma limpeza aqui no Brasil, na população. Homem-bomba já na cidade, eu vi, quer dizer, por favor, né? Vai defender coisa ruim assim lá na holoteca. Agora, eu coloquei só 5, não pus mais do que isso. Auschwitz, bomba atômica, gestante bomba, hackerismo, craquerismo. Auschwitz passou. A bomba atômica, tem gente que está querendo usar outra bomba de novo. Quer dizer, isso, a gente não pode dizer que isso morreu, ainda está vivo. Agora, a gestante bomba está viva aí. O hacker está vivo e o crack também. Cracolândia. Vamos lembrar da Cracolândia. Tem várias cidades do Brasil que já tem a Cracolândia. E outra coisa, a polícia deixa, o governo permite, está tudo lá, uma vergonha. Cracolândia. Agora então, do Holocausto, aí na população em geral, tem muita gente que fala que isso foi uma boa.
O povo aí nem é nazista, nada, o povo. Pois é, não, e tem gente que quer entrar na política para defender o crack, né? Querem defender a cocaína, querem colocar isso tudo para ficar fácil. Inclusive um ex-presidente. Acabar com isso. Tem um ex-presidente defendendo a liberação. Sei, mas esse ex-presidente vendeu a Vale, né? Vendeu a Vale. Ele é capaz de tudo. Quem vendeu a Vale, vale tudo. É capaz de tudo. Gente, ele vendeu a Vale, não adianta querer defender. É o FHC que eu estou falando. Não, hoje está dando alguns salpicos sonoros. E tem salpicos sonoros. Tem assédio da extrema esquerda. Sonoro, não, salpicos. A extrema esquerda assediadora. O Stalin também tem um monte de gente que defende as atrocidades dele, inclusive intelectuais nossos. Falou em Stalin, já está perdendo tempo, Ana. É terrível isso. Não dá. Falou estalo, estala tudo, não é isso? E não são estalidos, são estalos maiores, de bomba. É. Caso sério, né? Agora, muitos estalos que estão fazendo agora estão dissolvendo os lugares, né? Já derrubaram um grande estádio para fazer outro, né? Vocês viram o negócio na televisão? Demoliram um para fazer outro. Só para pegar dinheirança. Você já viu a começão? Começão, quer dizer, modo de comer. Começão. É terrível. Mas o que tem? Paulo, a questão aqui da exemplologia, né, que já foi citada, a questão da bomba atômica, né? Normalmente o impulso, ele vem aquela força, e a pessoa às vezes nem pensa, né? Até uma das caracterizações é que a pessoa não decide, né? O impulsivo é isso, ele age sem um processo de decisão. E numa questão compulsão. Numa questão da bomba atômica, quer dizer, há um planejamento, há uma intenção, né? Há todo, vamos dizer assim, um passo a passo já previsto anteriormente. Então a gente poderia fazer também uma qualificação do impulso nesse sentido, né? Porque não, mas agora ali há uma consciência do processo. Tem que estudar isso demais. Escuta, eu queria lembrar uma coisa para vocês, para ver se vocês lembram. Vocês lembram um dia que eu falei aqui da esteira aeróbica e que eu estava com a compulsão de parar? Sabe que eu descobri o que era, né? O que é? Remédio. É o remédio que eu estava tomando. Ele estava me dando essa compulsão. Era um deles. A hora que eu parei, o negócio acabou. Agora, eu notei que tinha alguma coisa diferente aqui. Não sou eu, alguma coisa, algum processo físico. Agora, é um dos medicamentos que eu estava usando, que era os tais, estava afetando minha cabeça. Agora, ele dá problemas de processos musculares, dores, etc. Dá uma série de condições dessas. Agora eu estou tomando esse outro, que dá umas coisas dessas, mas são suportáveis. Mas não dá nenhuma compulsão. Agora, eu comecei a raciocinar tudo com calma, né? É como se eu estivesse fora do meu corpo olhando para mim. Como é que é? Por que é? Que reação besta é essa? Eu não sou assim. Isso não é meu. Agora, então, você veja, um assediador químico, bioquímico, bem claro, sem problema nenhum. Esses dias eu estava lá na esteira examinando a situação e querendo ver se eu fazia a compulsão. Não dá. Eu começo a rir de mim, não dá. E por que é que eu tinha aquela tendência? Então você veja o processo do sistema nervoso como é que é bravo. Tomando um remédio para eliminar determinadas coisas e aquilo funcionando no outro sistema do corpo. Agora é típico. Por isso que a gente tem que olhar com calma esse negócio. Eu, no meu consultório, quando o negócio era sério, eu sempre perguntava, que remédio que você está tomando? A gente tem que dar um desconto nos remédios. Isso aí foi um professor que me ensinou. Sempre que você mexer com o cara, não esqueça da farmacopeia. Olha a farmacologia. Então esse aí é um caso clássico. Agora, há muitos anos que não acontecia nada comigo desse jeito. Agora, é muito estranho. A minha tendência era parar. Se eu deixasse, eu ia parar toda hora. Agora, veja.
cheio de energia, eu numa boa, não tinha nada de assédio, não tinha jeito, eu sei como é que é isso. Até que eu descobri o caso, que é o mesmo dessas. Sabe aquelas reações minhas da perna? Muita coisa era o remédio. Hoje eu já via, já tem até bula que estão falando nisso. Que me deu os processos, ainda está me dando ainda, mas hoje é um pouco diferente do que era antes. Entende? Porque eu também troquei os remédios. Valdo, e para descobrir também tem que ter esse olho de lince, essa observação que você faz. Eu fiz a terapia de reposição hormonal há 10 anos e ela me deu tremores nas mãos intensos, nas pernas e na voz. Quando eu ia falar, tremia a voz. E as mãos também. Então, a gente já pensa que é Alzheimer, que é alguma coisa desse tipo, que é Parkinson. E foi parar o remédio, em 40 dias desaparecendo todos os sintomas de uma vez só. Quer dizer, muitas mulheres podem estar fazendo milhares de exames por causa disso. É muito forte, muito sério. Tudo que a pessoa colocar na boca precisa ver. E principalmente, seja remédio, seja alimento, seja o que for, é preciso examinar. O tempo de uso também, ficar muito atento, porque a gente se acostuma com aquele remédio, ele está funcionando, está ótimo. O processo é que ele depois ele assenta. E vai te intoxicando, envenenando. Agora, a maioria desses remédios que hoje eles dão é diarreia. Se a pessoa tem medo de diarreia, ela para logo. Às vezes, aquilo é só no início, depois cessa. Justo. O negócio é insistir para ver até o que ponto que vai. Mas, voltando então a essa questão da bomba atômica, né? Há uma premeditação. Nesse caso, já é um tipo, é mais o problema da intenção do que o impulso propriamente dito. O problema da bomba atômica não é esse. São os americanos que fizeram a bomba atômica. Eles têm que pagar por isso. Sim, sim. No ponto de vista... É a maior bomba que fizeram todos os tempos. Eles têm que pagar por isso. Foi eles que inventaram. Para que foram inventar isso? Isso aí, então, o problema maior é sempre deles. Agora, tem os judeus atrás disso, né? Então, eles vão pagar por isso. Isso aí não vai ficar só com o Japão. Está na cara. Por que eles andam destruir as bombas? Eles são bobos. Deviam acabar o mais depressa possível com isso. E eles ficam tentando delimitar o sistema, essa situação. Não adianta nada. Por exemplo, muitas dessas coisas do Irã, eu não sou favorável. O Irã, esse cara lá é pirado, né? Ele é um psicótico. Esse que está dirigindo lá. Mas agora, por exemplo, isso de ir contra a bomba atômica também, que os americanos fazem, está errado. Por que é que uns países podem ter, outros não? Isso é besteira. O próprio também. Israel, por que Israel pode ter, né? Por que Israel pode ter lá na fronteira com eles? Aí eles dão toda a justificativa. Isso aí não dá, também está errado. Se a gente for pensar e ponderar, tem uma opção de coisa errada. Agora, todo mundo confiava em americano, porque eles queriam ficar com a justiça, a situação toda. Ok. Ganharam a guerra, foi muito bom. Isso aí eliminou mesmo, que o resto era pior. Mas, por que não destruíram isso tudo depois? Por fazer a guerrinha fria, a guerrinha fria, que era uma guerrilha diplomática, né? A Guerra Fria, foi tudo assim. Então tem muita coisa errada nisso. Agora, o processo todo é aquilo que aquele nosso amigo de Israel lá, o homem na sinagoga, o rabino, defendendo que deve acabar com tudo quanto é palestino. Vocês viram isso na televisão? Alguém viu? Olha lá. Com os palestinos, matar todo mundo. É exterminar. A mesma coisa que o cara do Irã falou sobre os judeus, o rabino falou dos palestinos. Então veja, isso ele falou, o cara é rabino. Veja bem, ele é o líder da sinagoga. É isso que eu falo, o judaísmo é isso. Agora, o que é? Princípio de talião. Vocês estão entendendo? Agora veja, o rabino e o Ahmadinejad lá, que está armando tudo, eles são primos, né? Mais ou menos. Porque o Irã não é bem islâmico, mas é de um lado, mas é árabe. Mas de qualquer maneira é primo, né? Está tudo entre os primos. Então um primo que fala para matar a família do outro, é assim, reciprocamente. Agora, esse caso do rabino é impressionante. Eu vi o cara falando na televisão. Eles filmaram tudo. Ele tudo aparamentado, o rabino. Os judeus não têm onde esconder mais o processo do princípio de talião. Enquanto eles não acabar com isso,
a tendência deles também vai ter mais extermínio, pode esperar. Isso aí não vai ficar só com o Hitler, não. Enquanto esse povo tiver com esse belicismo, quem mata os outros acaba sendo morto. Isso é inevitável, não tem jeito. Vai e volta. A recíproca é verdadeira. Como é que fica? Agora, gente, eu nunca esperava isso. Um rabino. Mas tem rabino doido. Vocês não lembram daquele do Brasil, que era o chefão de tudo, que estava roubando besteirinha nas lojas? Sobel. Pois é. As gravatinhas. Quer dizer, já não se faz mais rabinos nem judeus como antigamente. A nova geração está muito ruim. Valdo, olhando todo esse cenário mundial, né? Viu? Você está ouvindo aí, ó? Você está ouvindo bem? Olhando todo esse cenário mundial, a gente viu que a Heubex, ela iniciou pela Europa, que precisava, até com o paroxismo da Segunda Guerra Mundial lá é que e tal. Começou também muita coisa, né? Lá é que começou tudo. Então, tive muita coisa que precisava por lá. A baratosfera foi criada pelas mulheres, por isso elas têm que ir lá para tirar o povo. É a mesma coisa. A Europa... Calma, Malu, calma lá. Olha, instinto desumano. Instinto desumano. Mas a questão toda o que eu ia perguntar é o seguinte. Diante desse cenário, você já comentou também que o próximo trabalho tudo indica que é na China. Porque até envolve um bom percentual. Quer dizer, a gente poderia falar que a sequência de atuação da Heubex, a próxima vai ser a China? É isso? Mais fortemente? Não, eles já estão trabalhando lá no Oriente. A Heubex já estão trabalhando. Mas vai ter está muito espalhada, não é bem isso. Não? É preciso examinar o que é os processos residuais e regionais, locais. Isso é que a gente tem que ver na ocasião. Eu não sei como vai ser. Agora, isso tudo pode ter mudado também, né? Você sabe, são os fatos que orientam as pesquisas e os trabalhos, né? E o maxi-mecanismo assistencial é dirigido pela necessidade do momento, né? Porque, por exemplo, ali, o Oriente Médio é uma área praticamente baratrosférica total, né? Qual que seria a sequência, a ordem de prioridade para ter uma... 16 caras que foram para lá, né? Mas foram para a China. As caras e os caras. Mas eu pergunto, e para o Oriente Médio? Quer dizer, tem alguma força-tarefa lá? O que é que acontece? O AIEC, alguma coisa assim? Vamos ver, né? O povo está trabalhando, vamos agir. Vamos fazer a nossa parte e ver o que dá, né? O negócio é tomar água, sabe? Porque 80% do corpo é água, pelo menos isso acalma. Valdo, você falou do impulso nervoso, que ele é sináptico e ele que materializa o pensene. Mas e o impulso criador, a criatividade? Isso é só inspiração. Não passa por esse mecanismo? Pensene, entende? É o pensene de fora, etc. Tal. Ele não passa por um mecanismo assim, não, fisiológico? É o paracérebro. Mas isso é o mesmo impulso nervoso. É o mesmo. É o mesmo. Agora, é energia, né? Por isso que os caras acham, por exemplo, a energia imanente é da causa primária, né? Então, é um pensante também. Tá criador também, né? Criativo. Mas agora, é só um agente, né? Porque não tem inteligência própria, não tem nada. Agora, o que eu desejo, hoje eu estava pedindo aí para a turma, por exemplo, se vocês têm inspiração, me ajudem. Me acrescentem, me ensinam, me dêem uma orientação. Faz 60 anos que eu trabalho para mostrar o que é o estado vibracional. E eu acho que eu não estou me saindo bem. Eu não estou vitorioso, eu não estou satisfeito com o que eu já fiz. Agora veja, o estado vibracional é a base de tudo. Dos fenômenos em geral de parapsiquismo, o mais importante para quem está nessa dimensão é a projeção consciente, é sair do corpo. Mas, do ponto de vista de fenômeno do universo, de tudo que tem, é o estado vibracional. Porque na hora que a pessoa mexe no estado vibracional, é o impulso nervoso dela que se transforma na vontade materializada. Aquela energia que a pessoa sente que está saindo, ela não vê nada, aquilo, ela não acusa o processo. Isso é a vontade dela. Nasceu da vontade, da intenção.
Então, veja, isso é a materialização do processo da consciência. Entende? Agora, isso tudo nós teríamos que ponderar a situação toda, ver como é que é. E eu já falei tudo que eu pude, já fiz técnicas, já examinei, já escrevi. Eu agora quero pôr isso mais claro. A última que eu criei agora foi a voliciolina, para mostrar que isso é a gasolina da vontade. Então, veja, é um processo de aditivo da intenção. É a voliciolina, para mostrar. Só no projeciologia, na parte lá de energia consciencial, tem mais de 100 expressões, parece que são 120 ao todo, que eu peguei em toda a historiografia que eu pude pegar. Vocês sabem que eu consultei mais de 46 mil livros, em 20 idiomas, para chegar nisso. Agora, só isso não adianta. Agora, a primeira coisa que tem, eu sei, qual é o maior obstáculo disso? O maior travão? É que a pessoa mesma que tem que fazer, ela tem que sentir a determinação, a afirmação, a definição, tudo que ela faz de a ação dela, a manifestação é dela. Então, isso é duro, eu não posso fazer por ela. Agora veja, as pessoas chegam e veem, mas elas não veem o alcance de tudo isso. O estado vibracional é a verdadeira panaceia cósmica. O negócio é mais sério do que a gente pensa, mas atrás dele, ele não pensa por ele. Ele não tem inteligência própria. Tem que ter uma consciência que pensa nisso, e uma inteligência também que haja. Senão não funciona. Então o problema nosso é passar essa realidade. Agora, por exemplo, impulso desumano. Nós estamos mostrando uma outra faceta. É o estado vibracional. Uma pessoa, na hora que mata o outro, ele usou o estado vibracional dele, da energia dele, do impulso nervoso para matar a pessoa. Errado, doentio, louco. É isso aí que eu quero dizer. Agora, se vocês tiveram alguma ideia do que a gente pode fazer para clarear isso mais, faz 60 anos que eu tiro minhoca do cimento para mostrar essa realidade. E eu não me sinto satisfeito. O negócio é muito sério aqui. Em termos de educação das crianças na família nuclear, parece que houve um movimento pendular de extremos, indo das práticas vitorianas repressivas, autoritárias e até violentas do século XIX, para uma liberalidade permissiva e omissa da geração de pais e mães das últimas décadas. O professor observa isso? Não, tem coisa muito pior do que isso. No século XVIII, que é antes do seu XIX, que você está falando, já havia um cara chamado Rousseau, que falou, um dia os pais vão sair de casa antes dos filhos. Julgo que isso predispõe ao prolongamento do porão consciencial e das manifestações de impulso desumano na sociedade. Não há dúvida que é. Agora, pensa bem nisso. Hoje em dia, os pais estão saindo de casa antes dos meninos crescerem. Se divorciam, deixa para lá, deixa com a avó, com a tia, com a madrinha, numa instituição, enfim. A pessoa fica na orfandade. Como diferenciar um impulso desumano de assédio puro? Aí a pessoa tem que examinar o processo dela. Primeiro, eliminar o assédio puro pessoal dela mesma, que é o autoassédio. E depois o heteroassédio, aquele que vem de fora. Aí ela que vê. E ela vai ver o que é o impulso. Em relação à pergunta anterior de um teletertuliano, tenho as minhas acuidades visuais, auditivas, odores e memórias de infância. E o senhor sugeriu certa vez que eu poderia ter macrossoma. Também tem muitas diferenças com meu irmão, tanto fisiológica como de ideias. Já com meu irmão por parte de pai, tem ideias e gênios afins. Eu não tenho condições de me hospedar aí. E mesmo que fosse a convite de vocês, não poderia ser nesse ano, por causa da saúde da minha mãe. Como posso descobrir se tem macrossoma? É bom você estudar tudo que a gente já escreveu sobre macrossoma, tem muita coisa. Olha bem o que está escrito por aí afora, meus livros, é muita coisa. Tenho confiança em mim mesmo, mas em contrapartida também sou muito vaidoso. Internamente quero ser admirado pelos outros.
Faço muita força para superar isso, mas até agora sem sucesso. Eu quero dizer que eu te admiro muito, tá? Desde já. Como eu posso adquirir uma confiança absoluta em mim, mas sem levar em consideração o olhar dos outros, tal como aquele mega assediador que o senhor encontrou? A primeira coisa é a seguinte, é um negócio que tem aqui, ó. Fala assim, eu chamo isso de vergonha na cara. Pensa bem, é o vergonhol. É muito bom. É melhor do que o biotônico Fontoura. Não é melhor do que o Viagra. Muito sério. Pensa nisso, o caminho é por aí. Você já está muito consciente, já está sabendo tudo como é que você é, por que é que você não assume? Assuma a situação. Que tal você passar pela ridicularia? Seja ridículo. A gente ser ridículo é muito bom. Você aprende a acertar. É muito importante. Em taxologia, bomba atômica, o holocausto japonês. Como fica o processo carne dos pilotos que soltaram a bomba atômica? O major Charles Sweeney, que morreu com 85, e o general Paul Tibbett, que morreu com 92 anos. Em vida, ambos nunca sentiram arrependimento e levaram aparentemente uma vida sem grandes problemas. Pois é. Você quer ser uma pulga no corpo deles na próxima vida? Eu não quero. O professor acha que a mulher derrubadora de homens ou pistoleira possa mudar antes de dessomar? Eu já fiz isso, já vi isso, já trabalhei com isso. Já teve mulher que mudou totalmente, entrou até na política, saiu muito bem, ajudou a comunidade toda, fora de série. Tudo isso é possível. E ela foi o seguinte, derrubadora de homens, prostituta, depois secretária de governo. E foi longe. E outra coisa, queriam colocar até a mais do que isso. Lá pelas tantas eu falei com ela, para com isso, senão você vai entrar na política maior, aí o troço vai ficar pior. Fique enquanto você puder ajudar. Agora, há 9 meses, fiz pedido de TENEP para o professor em nome de amiga que se enquadra nessa categoria. Porém, a situação dela só piorou. Ela chegou a participar várias vezes de sexo em grupo. Nesse caso, a TENEP teria ajudado a levantar alguma poeira ou simplesmente não dá para consertar uma pessoa que não quer mudar. Ela se diz arrependida e afirma precisar de meu apoio emocional para mudar. Eu penso estar atuando esse tempo todo de isca inconsciente dos assediadores dela, pois nunca me vi tão assediado. A primeira coisa é a seguinte, ela já fez exame para ver se ela tem AIDS? Isso é a primeira coisa que você tem que fazer para chegar perto dela. Exame para fazer, o exame vamos ver se tem AIDS, HIV. Na sexta-feira, no final da tarde, uma colega de trabalho estava sentindo fortes dores de cabeça e comentei que poderia aliviar sua dor com a aplicação de energia. Apliquei 2 vezes o arco voltaico e a mesma ficou impressionada com o resultado. Na minha TENEP do sábado, isso é que é o impulso nervoso, isso é que é o estado vibracional, isso é energia consciencial, isso é a vontade, isso é a intenção, tá certo? É isso que eu falei. Na minha TENEP do sábado, realizo às 4 horas, no momento em que iniciei as primeiras descargas energéticas, comecei a sentir forte enjoo. Em seguida, comecei a sentir forte calor. Mantive-me firme. Depois da 4ª descarga, tudo sumiu. O que aconteceu comigo? Não acho que é apenas um problema orgânico, de algo que possa ter comido na noite anterior. É muito difícil acontecer isso comigo, porque justo na hora da TENEP. Pode ser alguma relação com a pessoa que fiz arco voltaico? Não. Pode ser que você esteja começando a trabalhar com outras. O amparador deve ter chegado a consciência perto de você, e você então começou a dar isso e ele acabou retirando. Você ainda está fraco ainda. Se de melhorar para resistir ao processo. Em ciclologia, poderia esclarecer o ciclo interpresidiário algoz-vítima. O caso todo é o seguinte, o primeiro é o seguinte, a pessoa que soltou a bomba atômica, ele é o algoz. Na próxima vida, ele vai ser a vítima. É aquilo que eu não quero ser pulga no corpo dele na próxima vida. Tá certo? Que eu falei aí antes. Eu estou respondendo essa pergunta com a pergunta anterior. Valdo, você comenta também várias vezes que numa média, uma pessoa que assassinou a outra vai levar umas vidas, mais ou menos, não, 750 anos para poder recompor isso. Eu estudei isso durante uma boa temporada. Uma pessoa dessa que jogou a bomba atômica, pergunta para ele o que vai acontecer. Qual que seria o cálculo? A primeira coisa, por que é que ele jogou a bomba? Quem é que mandou ele jogar? Ele não está sozinho nisso. Qual era o cargo dele? Como é que foi o pensamento que ele fez na hora que julgou aquilo? Ele julgou sem pensar em nada?
Então esse é um vegetal, né? Se ele pensou no resultado daquilo, já é outra coisa. E mesmo assim ele julgou, quer dizer, não tem saída. Suponha que na hora ele julgou a bomba e não pensou naquilo, foi como se ele tivesse tomado sorvete. Está entendendo? Suponha que na hora ele pensou, mas não aquilatou tanto que era. Suponha que depois ele raciocinou. Suponha que é o que aconteceu com eles. Agora o que eu vou falar é o que deve ter acontecido com eles. Que depois que ele julgou a bomba, ele nunca mais quis pensar nisso. Só pensou que ele era um herói, que ajudou a acabar a guerra. Esses são terríveis. Eles estão no buraco. Um cara desse é um dos maiores, superiores ao atirador de elite. Entendeu? Aquele cara de elite. Sim. Esse aí é superior. Mas então, num caso desse, você consegue fazer alguma estimativa da recomposição dele? Vai levar muito pra ele, tempo. Né? Vamos ver o que dá, né? Agora, veja, isso aí é um monte de gente, né? Não é só ele. É um grupo. Ele está dentro de uma interprisão violenta. Agora, são interprisões dessa, talvez, que o cara estão sendo esperados naquele planeta. Sim, transmigração. Opa. Entende? Muitas vezes é isso, a gente nunca sabe. Né? Professor, na fatologia, o senhor coloca ali o impulso para a delinquência, né? Esse impulso, ele pode ser, e é patrocinado fortemente pela mídia? Hoje, esse impulso para a delinquência... Até um certo ponto devido ao processo que eles dão muito valor, né? Para o crime, para chamar atenção. Porque hoje o cinema também, né? O cinema tem um... A mídia está envolvida nisso, não há dúvida. Essa reurbanização da mídia pode começar... Existe alguma previsão para isso? Isso aí é difícil, é preciso de muita reeducação até chegar na mídia. A mídia é uma das coisas que precisa mais de educação, em primeiro lugar, o jornalismo. Mas o que tem de jornalismo marrom? Olha agora na época da eleição. Vocês já viram o tanto de jornal que apareceu em Foz? Olha bem. Só para essa época, para ver se elege algum candidato aí. Isso tudo aí é espúrio, a maioria. Então, o aluno de propaganda e publicidade, o aluno de marketing tem que estar muito atento nessas questões, né? Tem. Porque ele pode ser um mecanismo também dessa mesma mídia, né? Hoje a gente dá aula para propaganda e publicidade, então é interessante saber até que ponto você pode ajudar essa turma a ver de antemão essas questões, né? As novas gerações são muito envolvidas, né? O negócio não é fácil. E outra coisa, eles procuram colocar, vamos dizer, edulcorar e fazer maquiagem para engabelar todo mundo, Então você vê, vem o médico e fala que o vinho é bom para o coração. Esse cara devia ser enforcado, não é isso? Segundo os caras, se fosse falar mesmo sério, devia de enforcar, porque o processo é dele falar, né? Então tem que dar um jeito no laringo-chakra dele, tem que paralisar aquele laringo-chakra. Que é muita sujeira, o cara é profissional, não pode falar uma coisa dessa. Tem o outro que vem e fala que a maconha faz muito bem para a saúde. Tem o outro que quer que abra totalmente o processo da cocaína para todo mundo. Para acabar com o processo. E, veja, isso é a falência do governo. Se o governo abrir para liberar totalmente o processo do tóxico, mostra que ele falhou em tudo. Entende? Isso é erro do governo. Tudo errado. Agora, e por aí vai, tem uma série de defesas espúrias das coisas erradas. O vinho, o fumo, a maconha, a cocaína, está cheio de gente defendendo esse povo. E essas condições. Agora, como é que é possível isso? Que tipo de profilaxia dá para fazer com esse aluno? Esse que está aprendendo a trabalhar com propaganda e marketing, com publicidade, né? Como é que você pode ajudar? Não, o problema todo é igual a minha mulher, né? Ela começou a estudar como é que podia trabalhar com isso, ela acabou o curso, caiu fora. Não dava. A hora que ela começou a pensar no fumo, e o que é que podia, ela fazia propaganda de cigarro. Como é que ia ser? Então nós temos que estudar isso tudo e ver aonde a gente está, como é que é. Tem que fazer algumas, vamos dizer, concessões relativas, porque senão você não vive na vida. Eu fiz concessão relativa a respeito de carne,
dieta carnívora, esse negócio todo, porque senão eu não viajava. Aonde eu ia criar problema muito sério, ia ficar marcado, aquilo ia acabar com o meu próprio trabalho. Eu tive que fazer passar por cima disso, concessão. Hoje eu não preciso mais. Valdo, tem uma área no marketing que pode ajudar aí, que é o marketing social, que aí é aplicação para trabalhos sociais, para ONGs e tal, que aí é uma ponte. Mas e o tanto de ONG do mal que tem até agora? Então, mas vamos olhar só teria uma saída. Olha o outro lado, teria uma saída. Eu dividi isso, eu escrevi isso há muitos anos, desde que elas apareceram. Tem a ONG do bem e a ONG do mal. Precisa examinar. O que você pode fazer, de repente, é explicitar essa questão do mal, né? Como é que o mal funciona para que o aluno consiga até mesmo escolher e verificar o lado social com mais nitidez, né? Talvez alguma coisa desse tipo possa... O problema todo é colocar o discernimento na ponta. Qualquer coisa põe o discernimento. Não, mas vamos ver isso. Do ponto de vista de discernimento. Como é que isso pesa? De que modo que é? Como é que isso funciona? Como é que atua? Discernimento. O discernimento eu acho que clareia mais esse assunto. É mais sério. Mas é o mais difícil que tem. O mais difícil que uma pessoa tem é ela ter discernimento. O nível de discernimento é que manda. Todas as perguntas que nos fazem dizem respeito a discernimento. Nem sempre eu tenho discernimento suficiente para responder aquilo que estão perguntando. Eu também estou trabalhando, estou tentando evoluir, melhorar, desenvolver, para entender mais discernimento. Então o processo nosso aqui, para responder todo mundo em alto gabarito, precisa ter uma consciência livre. Valdo, estimular nesse aspecto, pela publicidade, pela divulgação, o trabalho de assistência não é um antídoto, porque pela assistência você começa a ter assimilação. É a única esperança pela que a gente tem, é a interassistencialidade. É a única esperança, não existe outra. Por isso que o meu pai me falou isso quando eu ia entregar as notas de R$500 mil para o povo. Ele me falou isso, eu nunca esqueci. Pois é, eu tinha quantos? 5, 6 anos. Essa contrapartida... Faz mais de 70 anos que eu sei disso, nesse corpo, nessa vida. A esperança é a assistência. Eu fiquei no Espiritismo tanto tempo, por quê? Por causa da assistência. E dentro da divulgação... Eu fiquei lá na universidade tanto tempo, por quê? Por causa da assistência. E dentro dessa divulgação espúria que tem, embora tenha campanhas para fazer média com a mídia, mas apesar disso a pessoa vai entrar lá para assistir aqueles que o morro caiu, não sei o quê, ela começa a fazer assimilação, ela sente em própria pele o que é. E por essa empatia que ela começa a virar o jogo, né, do impulso desumano. Outra coisa, eu fui infiltrado dentro das áreas difíceis por causa da assistência, senão eu não teria entrado. Eu acho que é um caminho que vai ser natural, assim, das pessoas. Eu passei tanto tempo no Rio que eu já queria sair, por quê? Por causa da assistência, senão eu não teria ficado lá. Pelo que dá para ver é que a média mais sã é que vai fazer a mídia mudar, e não a mídia fazer a média mudar, né? Outra coisa, eu tenho até imóvel até hoje em São Paulo. Eu tenho por quê? Para fazer assistência, senão eu não teria. Mas também nunca morei lá há muito tempo. Uma outra questão que o senhor coloca aqui é na parafatologia também a insanidade do conluio de mega assediadores extrafísicos. Um exemplo disso seria o Grey People nos Estados Unidos. Todo tipo de quadrilha, formou quadrilha, é isso aí. É o conluio, é a quadrilha. A televisão todo dia traz, não, formação de quadrilha. Qual que é? Estão inculpando o cara com o quê? Não, um deles é formação de quadrilha. Todo dia se falam isso. É o conluio. Como é que fica isso no caso do ápice que nós vamos ter de cons réus no planeta, né? Como é que o senhor tem feito uma profilaxia, claro, com urbanizados, etc. Mas olha como é que as pessoas estão usando a toxicomania. Olha quantos jovens estão morrendo, até em Foz do Iguaçu, devido ao crack. Isso tudo é cons réu. Tudo está no ombro, sabe, ser urbanizado. O negócio tem só aumentado, tudo aquilo que eu falei. Está seguindo a tramitação que a gente disse. A profilaxia parece ser chamar atenção para isso e mostrar o nível de patologia intrínseca. A loucura de tudo isso, ser mais sério. Agora a televisão não leva nada a sério, o negócio todo fica suave, não é? Eles mitigam o processo, minimizam as coisas, não deixa aparecer a seriedade.
Isso é como o nosso amigo falou para mim, Valdo, você vai falar em coisa séria? Não dá. Na TV não dá. Quer dizer, mas está errado. É a televisão que se pede falar as coisas sérias. Que aqui infiltra mais, aqui entra mais. Tudo errado. O que me parece agora, em termos... tudo money, capitalismo selvagem. O que me parece em termos de tecnologia, a TV digital ela vem com o objetivo de ser interativa, né? Ela não vai ser tanto somente uma programação, você vai poder ter várias programações. Eu acho que a TV digital, em termos sociais, vai poder diminuir um pouco essa questão. Eu acredito que, tecnicamente... Agora, a internet precisa ainda de muita coisa, né? Muito aperfeiçoamento, né? Vai haver muita briga até eles aperfeiçoarem isso. Mas vão arranjar as soluções adequadas. Isso é uma questão de tempo. Porque a inevitável. A TV digital ela vem para trazer essa característica de navegabilidade na própria TV. Então você vai poder navegar de certa forma. Mas tem que acabar essas loucuras das nuvens, aquele negócio da nuvem. É muita besteira que eles arranjam, né? Valdo, e é um paradoxo que a internet, do mesmo jeito que ela expõe, ela devassa, ela esconde. Então ela é uma rede social de escondimento das loucuras, das perversões. Tudo debaixo do tapete. Ela faz o trabalho oposto também. É um paradoxo total hoje na mídia, é a internet. Não é fácil. E agora é internet e televisão, né? Ou televisão e internet, que é tudo uma coisa só. Vocês já viram que tem uns aparelhos de televisão que só servem para computador, né? Vocês já viram isso? Já vem com. O meu lá, que eles colocaram agora, que nós estamos colocando lá para eu andar na esteira, sabe? Você só na frente, você pega bem. Se você sair um pouco de lado, não, ele fica da alteração na imagem. Você não vê igual. Vocês já viram isso? Agora tem a televisão nova. Essas fininhas. Eu acabei de colocar uma, então foi preciso subir bem para ficar na altura que eu estou na esteira aeróbica, para ela sair direito. Se você não vê e enquadrar a sua cara lá direito, ela fica alterada. Isso é um fato, está lá. O negócio é esse, televisão especial. Essa LG, esse negócio todo, tem uma opção dela desse jeito. É televisão para computador. Então vocês vejam, agora é uma mistura, já casaram. Está uma promiscuidade danada de mídias. Mídias promíscuas, sabe? É por isso que a quantidade de opções vai aumentar astronomicamente. A questão é que pode crescer o processo patológico nessa mídia. Não, eu preciso ficar de olho aqui, porque nós estamos mexendo muito com isso agora online. Preciso saber se nós já estamos bancando prostituto aqui. Eu de ver isso, como é que funciona. Por isso que é bom a gente ver, né, o que o nosso amigo está falando, para deixar de escrever mais. Agora, se escrever muito, vão começar a mandar uns catataus aí para nós, eu vou responder só metade das perguntas, porque não vai dar tempo. Não dá. O dia que nós recebemos aqui, hoje, foi só 24. Você está entendendo? Mas conforme o dia tem 40. Só de fora, fora daqui. Vamos supor que aqui esteja cheio, aí aumenta o número de perguntas daqui. Vem 40 de fora, como é que faz? Até hoje eu já fiz uma força danada para responder todas as perguntas do dia, para não deixar nada para outro dia. Mas, às vezes, no finzinho ainda vem umas, eles me dão, fica para outro dia, foi o que aconteceu hoje. Naquela pergunta anterior do Losch, quando ele falou que quando você faz uma morte são 750 anos, como é que ficam os líderes com isso? Líderes de países em guerra, por exemplo. Os líderes é que embiocam mais, né? Então vai ser tudo transmigrado? Hein? Vai ser tudo transmigrado, então. Não, tudo não, né? Vamos ver o que é que eles acham com o tempo. Quando você dessomar, você vai ver isso aí com dados. Você vai constatar a estatística do momento. E os soldados de uma guerra? Pois é. Como é que só fica? De ser soldado, ele já está errado, né? Mas não tem como escapar. Assim, mas Valdo, precisa de soldados, sim, mas que não seja eu, nem você. Por exemplo, precisa de gato e cachorro. E o pior não é isso, tem gente que acha que precisa de vaca, porque eles comem carne de vaca. Então como é que fica? O negócio é não vão ser, né, objetor de consciência. Seja traidor, não é isso? Seja traidor da sua pátria, não é isso? Quando a pátria embiocar para
seja traidor da pátria. Esse aí é que é o objetor de consciência. É o Thoreau. Mas a nossa nave capitânia pode falar? Faz favor, Tânia. Professor, é a frase enfática. Ah, sei. O que você quer com essa frase enfática aí? O senhor pode conversar com a gente sobre essa frase enfática? Porque o verbete, professor, o verbete é nosográfico. Ela é ótima, né? A maioria da remissiologia é nosográfica. E aí o senhor chama a gente para estudo. Chamando no fim, isso aqui é a terapeuticologia. O impulso desumano é estado íntimo exigindo sempre o estudo, a pesquisa e a avaliação por parte de toda a consciência humana lúcida, aspirando a alcançar melhores níveis evolutivos. Por quê? Porque você, que é uma consciência lúcida, ainda pode ter impulso desumano. Tem aquele cara que ele estava lá lendo a coisa, aí passou o mosquito, ele deu um tapa na cara, furou o olho. De quem é a culpa? Do mosquito? Isso é impulso desumano. Contra si mesmo. Ele não quis suicidar o olho dele, mas suicidou, né? Pois é, não, o leão, né, com a cabeça, né, que acabou se matando, ele suicidou, coitado do leão, deu umas fatadas nele mesmo, a mosca entrou no nariz, por exemplo, outro no ouvido. Tem muito lugar assim. Cuidado com esses buracos do seu corpo, olha bem. Faça a circulação fechada das energias durante uns 5 minutos. Em dou passividade observando meu holochakra. Percebo minhas energias muito sutilmente, então começo a fazer uma espécie de queima das energias de meu energossoma e vou aumentando esse padrão energético a um nível muito maior que o inicial. Meu corpo parece estar ligado em 220 volts. E então volta a dar passividade. As energias vão diminuindo aos poucos e no final meu corpo parece estar totalmente anestesiado. Sinto facilidade muito grande para aumentar ou diminuir esse fluxo energético e às vezes fico até 1 hora fazendo essa experiência, pois no final me sinto muito bem. Na sua opinião, isso pode ser um EV? É derivado do EV. Se não for, você sabe o que é? Posso ficar 1 hora fazendo tudo isso? Isso ajuda na desassim? Sim. Vai ajudar, mas agora é bom você anotar essas coisas todas, para você saber como é que funciona e chegar num ponto que você não precisa demorar tanto tempo para fazer isso. A gente faz isso em segundos, não é 1 hora, é segundos. Isso é que é o certo. Estado vibracional correto é questão de segundos você instaura ou instala a situação. Então o problema todo é mega euforização. Fui diagnosticada bipolar, transtorno de humor, recentemente. Tenho sofrido muitas crises, inclusive ideias de suicídio. E já não sei mais distinguir o que é auto ou heteroassédio e o que diz respeito ao sintoma da doença. O que o senhor poderia dizer sobre isso? O que eu poderia fazer? A primeira coisa é o seguinte, você deve tomar remédio. Olha bem aí o especialista, o que ele acha disso. E depois, anotar as coisas que você sente para você mesma se curar. A bipolar pode ser curada pela própria pessoa, é um processo de discernimento. Mas para isso, ela tem que se enfrentar. Ela tem que enfrentar a si mesma. Vale a pena estudar a situação. Quanto à inseparabilidade grupo kármica, gostaria de saber como procedo para reparar e encaminhar essas pessoas cosmoeticamente. Ontem assumi que sou a cabeça energética do grupo. Tenho utilizado a autorretratação através do exemplarismo. Às vezes me sinto sobrecarregado. Como evitar meus malignos pensenes? Olha, primeira coisa é fazer a higiene mental, né? Limpar isso da sua cabeça e não deixar aparecer. A hora que aparecer, você pensa em outra coisa, vai fazer outra coisa, esquece isso. Isso é o melhor. Você é muito viva, você consegue superar isso, você já ajudou muita gente, sabe como é que é, você vai superar. Eu conheço a pessoa. Meu namorado fuma maconha desde os 15 anos. Hoje, com 24, não abre mão do vício. Quando eu tento convencê-lo, ele diz que não porque nunca dei um motivo que o convencesse. O senhor poderia dar a ele esse motivo que o faria largar esse hábito? Eu não dou tapa na cara dos outros, minha filha. Não dá. Porque no caso desse tem que ser o tapa na cara, né? Para a pessoa cair em si.
É o jeito, mas eu não dou tapa nos outros. O problema é o seguinte, existem outros homens na Terra sem maconha. Pensa nisso. É a vida, é uma saída. O senhor comentou diversas vezes que o EV é mais importante e fundamental que a projeção consciente. Minha pergunta deve ser um tanto boba, mas por que tenho uma facilidade incrível para instalar EV de maneira rápida e forte, e em 2 anos de conscienciologia não tive sequer uma experiência consciente, apenas semiconsciente? Isso é normal, todo mundo é desse jeito. Isso é muito normal. A projeção consciente é mais difícil de ser alcançada. É preciso da pessoa dominar uma opção de problema, não é só de energia, mas principalmente de emoção. Não pode ter medo, uma série de condições. É mudança de dimensão. Pensa bem nisso como é sério. Então o negócio é muito bravo. Agora, se você faz o EV em alto nível, você pode administrar as suas vivências e manifestações até um ponto que você desenvolve todo tipo de parapsiquismo, inclusive a projetabilidade luz. Depende de você. Professor, sim? Aqui no B, são 42 bustos. 42 é o que eu tinha calculado, era mais ou menos 40. 21 por um, bonitinho. 21 de cada lado. 42, hein, Oswaldo? Tá certo? 42, já tá bom. Já tem 1/10 dos bustos que nós desejamos. Nós desejamos só 400. Com 40 já tem 10%, já tá bom, tá começando. Tá certo? Agora, no tempo aí, a gente vai ter que ver quantas mulheres e quantos homens, para a gente não apanhar. Porque senão, uma hora para outra, vai ter gente querendo bater na gente aí. Se examinar isso com calma. Consciência não tem sexo. Depois de 200 verbetes, 200 bustos, e um monte de verbetes aqui, vai ter muita gente fazendo estudos. Professor, na trinomiologia, o senhor comenta sobre sexo, dinheiro e poder, né? Eles seriam potencializadores de possíveis impulsos desumanos, esses três? Bolas, é o que tem mais na sociedade patológica. Agora, sexo, dinheiro e poder. O que mais vocês têm? Mais bonito que isso? É uma série de verbetes que a gente fala nesse trinômio. Sexo é o trinômio patológico. Sexo, dinheiro e poder. Exatamente, a importância de entender bem esse trinômio para poder não cair nessa, né? Não cair no ato desumano. Principalmente os políticos, né? Mas como você vai falar em político aqui? Como é que fica? Falar disso? Problemão. Sexo, dinheiro e poder, devido ao processo do prestígio. Se te levar em consideração, nas Seriex passadas, muitas vezes a gente caiu nesse mata-voo, né? A maioria foi isso. Algum desses aí. Não, com esse foi mais o sexo, com aquele foi mais o poder, com o outro foi mais, entende? Dinheiro. Tem alguns que ainda é o sexo, tem alguns que ainda é o dinheiro, tem alguns, ou a grande maioria, que ainda é o poder. Quanta gente não vem aqui e ainda mostra que tem uns laivos de prepotência, de autocracia e totalitarismo? Tem um monte deles. De vez em quando tem a cariação, para a gente ver isso, etc. Tal. É a democracia no século XXI. É por isso que o ambiente democrático é a maior profilaxia, esse processo. Né? Mas nós estamos caminhando para isso, né? Vamos fazer força. Pelo menos a gente debate isso todo dia. Uma hora, cai a ficha. Quando cair a ficha, vai ter que fazer a ligação, né? Aí é que a gente vai ver se funciona. Tem que completar. Vamos ver como é que fica. A ficha, no caso, às vezes, é apenas um pagamento de pedágio. Né? A pessoa está mostrando que está disposta a fazer a ligação. Então, vamos completar. Quem é que está aí do outro lado? Opa, como é que é? Alão? Não é fácil. Professor, fala, Érica. Aqui em Paradoxologia, sim, página 40. Pode comentar, por favor? O paradoxo consciência humana, autovivência subhumana. O caso é o seguinte, são esses que eu falo que ainda tem um ou outro representante da primatologia. É esse povo. Primatologia, que nós estávamos conversando outro dia com o especialista que estava aí. Ele também acha que ainda tem gente que ainda tem os laivos da primatologia, ainda age como o macaco. Agora veja,
O macaco, você sabe, alguns deles têm o DNA praticamente quase igual ao nosso, né? E o processo é de 2, 3 percentuais de diferença, né? Então isso é muito sério. A gente tem que dar um desconto e saber como é que é a situação. Agora, tem muita coisa para a gente estudar. Antagonismologia, por exemplo. Antagonismo, cálculo, impulso. Antagonismo, racionalidade e instintividade. Antagonismo, licitude e ilicitude. Só isso aí já mostra se a pessoa é primária ou primata, ou se já é avançadinha, lúcida, intermissivista, cosmoética, avançada. O que você quer? Essas doenças do pensamento, tipo ideia fixa, ruminação, fuga de ideias, essas coisas assim, pode ser que seja a pessoa que, a consciência que está se humanizando e ainda não conseguiu limpar os loopings, isso aí do mostra cérebro. que ela vem assim há muitos séculos. Isso é o temperamento dela. Mas aí o corpo então, olha, físico... tem coisa que nós vamos estudar na psiquiatria, que em vez de você falar o nome daquela doença, você pode falar assim, não, temperamento destemperado. Pronto, você já mostra o que é, já deu o diagnóstico da doença. Mas sabe o que eu estava pensando? Processo de temperamento também, lá no fundo. É assim, por exemplo, quando eu estava me analisando na última crise minha, assim, eu tinha consciência total do que estava acontecendo, mas tinha alguns pensamentos fixos, assim, que rodavam como um loop, assim. E a impressão que me dava é que era o cérebro que criou, assim, um impulso desse nervoso, assim, autônomo, sabe? E que eu não conseguia fazer a intervenção correta. Isso procede? Foi isso que é assédio? Se examinar, né? O que é, né? Escuta, se eu estava tomando um medicamento para determinado meta, um objetivo, e aquilo me deu after effects, ou efeitos laterais, colaterais, num processo que mexeu até na minha manifestação motriz, dentro da esteira, pensa, se eu também não posso fabricar, pelos processos de envenenamento dos meus órgãos e sistemas, uma determinada substância que vai fazer a mesma coisa. Então, tudo isso é possível. Com corpo humano e com consciência, eu não ponho a mão na cumbuca. Tudo é possível. Porque aí a consciência pode criar algum mecanismo que ela fique subjugada ao físico. Não é só um mecanismo, ela cria a bioquímica do processo. Tem muita coisa que nós não entendemos nisso. Aquilo que eu já falei, deve ter mais um monte de neurotransmissores que a gente ignora completamente até o momento. Que aí favorece a ficar naquele looping ali, né? É porque eu pensei exatamente isso. Agora, por exemplo, eu queria ter aqueles neurotransmissores do serenão que limpa tudo. Que consegue passar por cima de tudo isso. Como é que faz? Deve ter aquele neurotransmissor que vai chegar num nível que você pode fazer a derrogação da lei da psicomotricidade. Está entendendo? Essa toda que eles têm, que acha que isso é eterno, que tem que ser... Eu não acho. Tudo pode ser derrogado. Sim. Tem um tipo de resposta animal que chama atividade no vazio. Que está aqui o alimento, ele come aqui, ele dá 2 mordidas onde não tem o alimento. Que é uma coisa totalmente impulsiva nele. E a gente tem isso só que com atos, não, né, pensamentos. Mas tem um pior do que esse. Do homem é pior do que o do animal. É aquele cara que mete a cabeça na parede. Quando ele está desesperado, ele mete a cabeça na parede. Eu já socorri muita gente que fez isso na minha frente. E outra coisa, gente lúcida, culta, cheia de vida. E como é que Por exemplo, isso de atirar prato, a mulher atirar no maridinho, isso aí é comum, é bobaginha, isso ainda é superficial. Mas agora, atirar a cabeça na parede, que é isso? E como é que poderia ser chamado, Valdo, um pensene que fosse assim? Tem um pensene que é orto, o pensene que está numa linha, não é exo, nada disso. É da própria pessoa, mas é uma coisa repetida e automática, como se fosse animal mesmo, instintiva. Como é que poderia chamar isso? Não, existe uma série de processos psicomotrizes que são neurológicos, né? Isso aí tem que examinar, que é o processo cerebelo. Que é igual de bicho. Por exemplo, eu estudei
durante muito tempo, e você sabe, trabalhei no meio de instituto dos amaróticos, né, do cego, né? Eu vi isso em Uberaba, vi isso no Rio, na Praia Vermelha, aquela coisa toda. Então, no meio dos cegos, às vezes, sempre aparecem os cegos que são músicos, que são intérpretes, que são criadores de música mesmo, quer dizer, entende? Compositor de alto nível, tudo. Agora, o que se passa? Tem uns que eles vão tocar e eles ficam assim, ó. Eles têm tem uns até tiques, um né? cérebro aí assim. que fica lá, o tempo todo está assim. Aquilo é reflexo do processo que diz respeito ao problema também da oftalmologia dele. Ray Charles, você escreveu Anderson. Tem um monte desses, tem uns assim. Agora, eu vi isso, em Uberaba que eu vi muita gente assim. Tique, né? Uma coisa terrível era a hora que o cara ia tocar sanfona ou harmônica, aquela grande. Aí, com a harmônica toda, e ele mexia em tudo. Ele só tocava daquele jeito, não tinha jeito. Se você chegasse lá e parasse, ele ia errar as notas. Ele não tocava direito. Mas isso é para compensar uma parte? É o processo psicomotriz, é o cerebelo que está comandando a pessoa e totalmente alterado. Agora, ali, qual é o neurotransmissor que manda naquilo? É a dopamina? É alguma coisa nesse sentido? Sabe? Tudo isso está para ser estudado. É como se fosse um tique nervoso, né? Tem um aí que de vez em quando ele só toca também assim, o pianista lá que toca, que canta. Steve, tem vários desses. Tem mais de um. É assim, fica assim. Ray Charles é bem tique. Aquilo é processo, terrível. Não é só cestro, não. Não é rictus, não. O processo é mais íntimo. É um problema do sistema neurovegetativo brabo, que pega o cerebelo com o sistema nervoso central. Como se fosse um Parkinson, alguma coisa desse tipo, que obriga um movimento involuntário que a pessoa não coordena. Não é fácil. E aí o EV, eu estava pensando aqui, o EV tem essa função de equalizar, então, as funções cerebrais também, né? Porque para limpar esses lúpulos... Não, o EV, ele faz o diagnóstico geral da pessoa. Se ela prestar atenção, se anotar tudo bonitinho, a pessoa vai ver a realidade dela. Como se ela estivesse examinando a si mesma de fora. Através de todas as sensações que o EV traz. Não, ela faz o diagnóstico, mas eu pensando assim, ela vamos dizer, ela contamina não, mas ela cria um espaço assim, cheio de energia para facilitar o EV faz o diagnóstico, mostra a terapia e cura, depende da pessoa. Ele é tudo, por isso que eu falo que é uma panaceia. Mega euforização, é a única panaceia que eu conheço. Quando você fala que a mega euforização ela preenche lacunas, você está se referindo a esse tipo de coisa? Por exemplo, Malo, quando a religião vem aqui e começa a falar que você tem que sofrer, a dor é uma necessidade, isso tudo é loucura. Nós viemos aqui para ter satisfação, nós não somos mais bichos, nós não somos subhumanos, nós não somos animais. Então, uma pessoa que não sente bem consigo mesma, ela está totalmente errada em alguma coisa muito séria. Para ser assim. Não é só melancolia, é alguma coisa de desajuste físico, motriz, alguma coisa que ela tem. Está tudo errado. O ideal nosso é ser feliz, é ter harmonia, é ter equilíbrio, sentir alegre, já levantar com bom humor. Quem não é assim, está errado. Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Agora, tem aquela pessoa que, para se defender, eu falo essas coisas, eu falo assim, mas vamos, eu já não levanto rindo à toa, porque eu não sou bobo alegre. Eu já levanto preocupado com as coisas que eu estou resolvendo. Eu falo assim, mas você é feliz com você mesmo? É isso que eu estou falando. Na hora que você está defendendo uma coisa dessa, mostra que ainda tem alguma coisa. Algum ranço ainda existe dentro da sua personalidade. Está demais ainda. Está muito bicho para mim, para o meu gosto. Nesse caso é mais ranço religioso ou assédio mesmo, autoassédio, ou tudo junto? A maioria é autoassédio agora. Esse autoassédio, você sabe, a religião, aquilo potencializa, né, as loucuras da pessoa. Né? É muito,
tudo que está doente, a dor que a pessoa tem. Olha o silício que a Igreja Católica faz. Olha aquilo que o Opus Dei coloca na perna dos homens. Isso tudo é uma loucura. E os caras escrevem isso no jornal, eles confessam que faz isso. E acham que são santos, que vão furar o céu daquele jeito. Quer dizer, uma irracionalidade terrível. Gente, é muito difícil arranjar irracionalidade pior do que a da religião. A bovinolatria, você pensou? Entra a vaca na sua casa e ela chega lá, faz cocô por todo lado, assenta, fica olhando as coisas, e você não pode fazer nada com ela. Na Índia é assim. Agora, dentro da sua casa, já pensou uma vaca na sala de visita? Hein? Em cima do seu carpete? Ou aquele tapete que foi feito lá não sei aonde, feito pelos árabes? Alda, quando ela entra é um privilégio, então tem que fazer uma oferenda. Pois não, tem que fazer uma oferenda. Vaca. Tem que trazer uma porção de feno, o capim, ou seja lá o que for. E sorte. Tem que dar. Isso é a bovinolatria, a idolatria da vaca. O senhor chegou a conviver com o pessoal do Rosa Cruz. O que tem de mais grave no Rosa Cruz? Rosa Cruz? É. O que tem de mais grave é o processo deles terem uma seita com muita rigidez hierárquica, tipo caserna de militar. E eles vão fazendo por graus. E é um dos negócios mais antigos que tem, dessas seitas todas que tem por aí. Então aquilo coloca a pessoa quadrada lá dentro. É um problemão. A pessoa até, eles procuram fazer a pessoa sair do corpo. Geralmente a pessoa às vezes começa a trabalhar lá pelo 5º grau. No 11º, quando ela consegue atingir, às vezes ela já consegue sair do corpo, segundo eles. Teria alguma coisa que a gente poderia falar que impactasse a pessoa nesse sentido do Rosa Cruziano? Impactar é falar com que a pessoa trabalhe sem ficar subordinada a dogmas, que ela tudo é dogmático. É difícil. Ela raciocinar por ela. Se você conseguir que a pessoa raciocine por ela, ela deixa o Rosa Cruz. Nós já tivemos gente do Rosa Cruz que deixou, e gente que dirigia. Eu não sei se eles voltaram para o Rosa Cruz, que eu perdi de vista esse povo. Mas é a gente lá de dentro. Ajudaram até certas unidades do Rosa Cruz, eles é que dirigiam. Eram líderes lá dentro. Fecharam tudo. O link que fez a pessoa reciclar foi essa interassistencialidade, será? O que fez ela reciclar? Claro, autopesquisa? Não, tem casos que às vezes é porque lá ela não podia mandar, porque tinha que seguir várias hierarquias. Então ela vem e faz uma unidade, qualquer coisa lá, que ela acha que ajuda a consciência, pronto. Quem governa ela se sente bem. Então é gente, às vezes, feudalista, né? Tem disso. Feudalista renascido. Estão aí vendo o que faz. Gente, então, os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 65 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 29 perguntas respondidas online, 24 votos presenciais, 15 votos online. Hoje temos 2 recados. Magali, curso heterocrítica, Érica, receptação. Antes, o Eduardo vai falar sobre amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós temos dado alguns recados aqui a respeito do nosso novo site, o novo sistema do programa Amigos da Enciclopédia. Ele está em fase de elaboração, na fase final. Nós estamos atrasando um pouquinho em função de uma condição exigida pela operadora Mastercard, tá? Mas o site já está assim, bem bacana, ele é trilingüe, nós vamos lançar ele em português, inglês e espanhol, então está nessa fase de testes que vai demorar um pouquinho. Então a gente pede a compreensão, a paciência das pessoas que estão querendo fazer a renovação pela internet e estão tendo uma certa dificuldade com os cartões Visa e Amex. A gente lembra as pessoas aqui de Foz do Iguaçu, que tiveram a sua inscrição expirada, que vocês podem fazer a renovação aqui na recepção do CAEC de uma maneira bem mais facilitada, por enquanto, utilizando inclusive cheque, os cartões Visa, Amex e Master e também dinheiro, tá bom? A inscrição é R$ 720, né? Você pode pagar em até 12 vezes, e esse é o plano para amigo, né? Nós temos também uma outra vertente do programa, que é a empresa amiga da enciclopédia,
para aqueles empresários interessados em patrocinar aqui o tertuliário. Essas pessoas, esses empresários, podem ligar na recepção do CAEC e lá terão mais informações. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar a todos para o 12ª imersão do Heterocrítica de Obra Útil. Tá? Ele vai ocorrer agora dia 4 e 5 de setembro. E a gente convida todas aquelas pessoas que estão interessadas em melhorar a técnica de leitura, né? Ler mais, aprender as técnicas de heterocrítica, né? E a obra desse próximo final de semana vai ser a Administração da Vida Científica. Então se fala sobre redação e publicação científica. É bem importante também para as pessoas que estão escrevendo o livro. Tá, os professores vão ser o Laênio Loche e Antônio Pitaguari. Todos os interessados, a gente pede que se inscrevam o quanto antes, tá bom? Aqui na Secretaria do CAEC, né, ou pode ligar também para a recepção, 45 35 25 2652. Obrigada. Pessoal, voltamos então, agora no período da primavera, que vai começar logo, a pensar que nós vamos replantar uma série de áreas que são as da mata ciliar e também nessa lateral do caminho da lógica. A pretensão, ou a meta para esse ano, é nós plantarmos 8.000 mudas de plantas nesse período agora. E isso vai implicar que a gente vai preparar o solo e vai ter mão de obra e vai ter que aplicar algum corretivo e algum composto sobre a área. Então, nós vamos começar a arrecadar recursos, porque nossos recursos aqui internos não são suficientes para isso. Se a gente conseguir arrecadar como R$8.000, significa R$1 por planta, né? E quanto mais a gente conseguir arrecadar, aí a gente consegue, por exemplo, colocar um sistema de irrigação, que seria fundamental para a gente manter essas plantas vivas e crescendo com eficiência, e aí em 2, 3 anos a gente fecha o nosso ciclo do que a gente chama da nossa dívida ambiental aqui do CAEC e começamos a pagar a nossa dívida ambiental lá no discernimento. Então nós já plantamos 1.000 árvores ali no brejo do discernimento no final do ano passado, vamos plantar mais 3.000. Vamos plantar 3.000 do lado na área 2 e 2.000 ciprestes na área 1 do CAEC. Tá ok? Então, a gente aguarda se as pessoas podem doar, se alguma empresa que vocês têm vinculação também possa doar, a gente agradece de antemão. Muito obrigada. O verbete eleito para amanhã é incógnita e a especialidade é pesquisologia. Obrigada e boa tarde a todos.